Como os humanos destruíram a sua antiga casa? Somos apenas destruidores de lares ou também de mundos? Isso se comprova na prática. No cotidiano, a gente vê o poder de ação destrutivo que temos em todos os aspectos, internos e externos. Mas isso aí remonta de uma época em que o cérebro propriamente dito foi arquitetado. O cérebro hoje dessa humanidade terrestre possui 3 camadas específicas. O dito cérebro reptiliano, que tem sim relação à forma mais primitiva, pré-humana. O límbico, que é a síntese deste e do neocórtex, muito atual. Do que está relacionado isso alegoricamente e simbolicamente? Nas próprias construções dos planos. Se você pegar o que seria algo bem primitivo, é elementar ou elemental. Podemos relacionar ao plano etérico, de baixo para cima. Digamos que depois que tudo surgiu do ponto, criou resíduo, rebateu nas paredes do universo fechado e voltou. E está nesse processo de transmissão e transporte esse tempo inteiro, né? Cerca de milhares de anos que se arrastam nessa evolução universal local. Então, se o cérebro mais primitivo, que era minúsculo, como é hoje dos répteis, dos peixes também, era muita caixa craniana com um preenchimento de plasma, mas poucas áreas de funções, vamos dizer, mais humanoides, como emoção e razão. Então, se tinha um cérebro instintivo, que pode fazer muitas coisas, precisa ver o que uma formiga faz, uma minhoca, um pássaro. São instintivos, eles não têm inteligência humana, mas olha as construções. O João de Barro, por exemplo, consegue construir uma pesada casa, transportando material denso e colocar na ponta de um fio, num galho, e aquilo não sucumbir. Se for nós hoje, por nossa exigência, talvez seja isso que faz nossas construções irem água abaixo, ou morro abaixo. Então era possível esses seres primitivos, com extrema força física, estatura considerável, ter tecnologia para a época, e bem avançada, não se compara com nada que conhecemos hoje. Mas no mesmo planeta, como acontece aqui com muitas espécies e raças, acontece a síntese. Como aqui aconteceu, o ser humano primitivo cruzou ou transou, como diz os jovens, com uma lontra gigante. Inclusive temos provas científicas, paleontológicas, aqui no Rio Grande do Sul, que essa criatura existiu. O homem primitivo da região, onde antes era Lemúria, ele cruza com esse ser e dá origem ao macaco. Então o macaco é um desvio, símio. E não que nós descendemos do macaco. Seria, muito infantil colocar isso como verdade absoluta. É tudo o contrário. E esse universo, ele realmente espelha tudo invertido. Universo, o verso do uno. Mas lá também já acontecia as cruzes, Como, por exemplo, quando cruzou um primitivo reptiliano com um protótipo humano, foi necessário as novas criaturas, paridas
nascer com uma nova modalidade de cérebro, o límbico, que agora seria um réptil com emoção. Não mudamos muito de lá para cá. E aqui na Terra acontece a terceira camada, o neocórtex, até mesmo para a gente poder conseguir viver tecnicamente nesse planeta tão complexo. Mas onde é que está o humano, o réptil e o meio do caminho disso? O cérebro. E o cérebro está relacionado aos planos, foram construídos sincronicamente com o mapeamento humano. Por isso que diz que o humano participa de tudo nesse universo. O límbico, por exemplo, está ligado ao plano astral. E o neocórtex, evidentemente, ao plano mental. É onde chega a disputa, a revolta entre aqueles frios e calculistas muito tecnológicos e aqueles que agora passam a refletir e sentir. Essa é a tal dita guerra nos céus. Mas como aconteceu a nossa primeira investida de autodestruição? Como já havia as tecnologias que temos hoje muito mais bombásticas, que tem a ver com bombas, sim. Você imagina o nosso antigo planeta na órbita de Betelgeuse. Betelgeuse é a alfa de Órion. Ela é um pulsar. Ela pulsa como um pulso cardíaco. Você imagina uma estrela de nêutrons. Era um Sol bem distante, então era um planeta evidentemente frio. Esse planeta, de cor esverdeada, inclusive depois a gente usou, né, por isso que o nosso planeta hoje é muito mais predominantemente vegetal, né, flora, do que os próprios elementos na crosta. É um planeta verde, né, basicamente. Alguns chamam de azul. Mas essas características se transferem para a Terra. Mas como aquele planeta deixou de existir? Você imagine, né, eu vou pegar um exemplo prático. Nos bares da vida nós temos o jogo de bilhar. Como você joga a bola de bilhar? Você tem que rebater do lado oposto da direção que você deseja que a bola se transfira. Você já deve ter jogado ou visto como se joga esse jogo. Foi exatamente o que aconteceu. No quadrante oriental desse planeta, os humanos e aqueles primitivos guerrearam atomicamente, né, com guerras nucleares. Então você imagina como fosse o taco desse bilhar batendo num sentido em direção ao seu Sol local, que é um pulsar que não poderia, né, receber em proximidade nenhum planeta do seu sistema. Então você imagine a complexidade. De um lado, guerras de espécies de um mesmo planeta, coabitando e vivendo juntos, como acontece aqui. Nós temos nossas guerras que nos empurraram para cá, por isso que hoje, por exemplo, somos considerados brasileiros. O que nos empurrou até aqui? Foram guerras locais. E imagine o outro hemisfério, o oriental, sendo torrado. E as civilizações, os povos sendo empurrados para onde já tinha radiação. Onde começaram, né, a confusão. Comprimidos, exprimidos aonde não deveriam estar. Porque o outro lado, né, você torraria. E aquele Sol, o seu poderoso magnetismo, atraindo, engolindo literalmente aquele planeta. Torrando tudo. Tudo indo aos ares, se despedaçando, como as vidas que ali estavam. Alguns, mais astutos, tentaram fugir com as suas naves tecnológicas. Muitas incendiaram. Mas isso não impede deles terem reencarnado em outros mundos, como por exemplo a Terra. Muitos conseguiram fisicamente essa investida, conseguiram escapar a tempo. Mas aqueles que foram, né, sacrificados
Até hoje pode vir com atavismos, né, memória celular, das dores do tipo de morte, não de vida, que tiveram naquele planeta. Aquele planeta que até hoje ele não foi descoberto pela ciência. Ele tem um nome específico, né, que a gente vai chamar de Erra. Na Terra foi batizado Terra, até a palavra erro vem desse planeta, que antes não tinha nenhuma conotação pejorativa, né, negativa, como a gente vê hoje o erro. E o que é erro, o que é acerto? Vai saber. Será que foi um acerto nós virmos repovoar um planeta virgem como a Terra, como era? A gente chega aqui, é a psicologia do pobre. A gente suja tudo, destrói tudo e, né, desarma acampamento e debanda. Não estamos nem aí. A gente vai deixando nossos rastros. E como foram parar na Terra? Porque a constelação de Órion, se ela for vista de outro planeta, o ângulo é outro. Você veria como um prato virado. Você não consegue ver o que tem. Essa exposição de Órion só existe na Terra, da forma que você vê as Três Marias e tudo mais. Mas você sabe que aquelas estrelas, elas não estão alinhadas, elas não estão numa 2D. Não é como você colocar moedas ou peças de um jogo num tabuleiro plano. Elas estão umas mais para cá, umas mais para cá. As coordenadas são totalmente aleatórias. Mas o sentido de frente à constelação de Órion deu exatamente aqui. Ora bolas, não sabemos ainda. Então, quando chegam aqui, o que acontece? Repete tudo de novo. Começam os reptilianos ligados aos lemurianos, os atlantes aos límbicos, a parte do cérebro, do meio, que é o interim entre a evolução terrestre. E hoje temos o homem ário, né, o ariano, e todos são arianos, inclusive aqueles de pele escura, né, uma tipologia, é a quinta raça raiz, com o seu neocórtex, que volta de novo a fazer todos os interins, barbáries e sucessos lá daquele planeta sem sucesso, sucumbiu. Então, se você analisar isso, você vai entender onde é que você está agora, porquê das dores, porquê dos sofrimentos, porque muita coisa não são de vidas nem mortes passadas na Terra, e sim o nosso histórico de lá, que é muito anterior a qualquer teoria de exílios de lugares tipo Capela. Isso aí é do universo espírita, que vem no século XIX trazer essa informação, mas ela é muito recente na Terra, porque a nossa origem está muito anterior, muito mais distante no tempo, com a dita Guerra nos Céus de Órion, nossa verdadeira origem. Então não confundam esse negócio de exílio com eu sou de Capela, mas posso não ser de Órion. Talvez não seja da Terra. O que importa? O que importa é que você tem que resolver isso. Karma se resolve passando. E quando um não reage, dois não brigam. Assim se resolve o destino. Paz e verencial a todos.